Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre recomeço. É muito comum a gente ver ciclistas que começam a pedalar, se dedicam por um tempo e por alguma razão eles têm que dar uma pausa, seja por acidente, seja por saúde, seja por filhos. E aí como fica essa questão do recomeço, né? Porque a gente cria uma rotina em cima da bike e aí de repente isso acaba e a gente perde essa rotina e aí pra gente voltar é muito mais difícil, né? Porque você se acostuma com aquela sua nova rotina. E aí ter que acordar cedo, ter que ter a disciplina de voltar a acordar cedo, de alimentação, de descanso, de treino, acaba ficando complicado para muita gente. A gente tem alguns exemplos lá no Lu de mulheres que por alguma razão pararam e tem uma grande dificuldade nesse retorno. Então a gente vai falar um pouquinho disso, que é uma coisa, primeiro, é uma coisa comum, isso acontece. Comigo nunca aconteceu, eu nunca precisei parar muito tempo. Na verdade, às vezes que eu parei foi por opção e foi uma paradinha assim de 10 dias, 15 dias, então não tive nenhum impeditivo para parar mais tempo do que isso, 1 mês, 2 meses. A Érica também eu acredito que não. Nunca parei. Nunca parou. Camilinha, Parei. como ela disse na entrevista que a gente fez com ela, ela parou, ela fazia triatlon, parou, teve 2 filhos. E depois de quantos anos você voltou? 5 anos? Acho que por aí. Depois de 5 anos ela voltou ao ciclismo. Então, Camilinha, conta pra gente como foi isso, assim, de ter que se readequar a uma nova rotina, ter que administrar essa coisa, assim, de filho, de casa, de família, e acordar cedo e encontrar as janelas aí de treino. Como foi a sua experiência? Foi duro, mas assim, ficar sem, pra mim, eu meio que me afundei, sabe? Eu fiquei com depressão, foi horrível. Porque a gente que faz esporte a vida inteira, quando a gente para, a gente entra num buraco que às vezes você não vê a saída. E aí meu marido falou assim, chega, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, que não dá, né? E aí eu falei, eu sei o que eu preciso voltar. E daí eu comecei já no primeiro dia, foi muito duro, assim, acordar, né? Aí, quando você chega lá, dói tudo, o coração não vai sair pela boca, tudo é difícil, mas a hora que eu terminei o treino, foi uma das melhores sensações, sabe? Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Você se sente vitoriosa, né? Eu consegui, né? E eu acho que a endorfina causa uma sensação muito prazerosa pra mim. Acho que traz pra mais todo disposição. Mundo. E o dia começa já mais animado, você começa com outra disposição, você é outra pessoa. Aí eu já cheguei animada, já mudei, sabe? E aí não dá pra ficar assim. Eu acho que assim, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Então você começa a meio que parar, ou para de uma vez, que de repente foi o caso dela, pra voltar é muito difícil. É do mesmo jeito que você começa a ter uma rotina de treino, quanto mais você treina, mais motivado você fica. Um dia após o outro treinando, vendo os resultados, mais você quer treinar, mais você tá ali naquela rotina. E por algum motivo você teve que interromper, é muito difícil voltar. Só que a gente tem que realmente sacudir a poeira. Se esforçar. Dar a volta por cima. Exatamente. É um dia após o outro. É uma luta diária, né? Não é porque você conseguiu hoje que amanhã você vai ter a mesma disposição. Exatamente. E mesmo a gente que não parou, eu e a Érica, muitas vezes, na hora de levantar para sair para treinar, tem a preguiça, né? Não é uma coisa assim que, todo dia a gente tá super, vamos treinar e tal. Tem dia que você não tá afim mesmo, mas a disciplina faz a gente continuar. Então, eu acho que uma dica primeiro, se é isso que você quer, saiba e persiga, que não vai ser fácil, mas persiga o resultado, sempre um dia após o outro. Eu acho que uma coisa importante também é você ter pessoas do seu lado que te incentivem, né? Quando você tem pessoas que inspirem, né? Quando você tem pessoas do lado que te incentivam, que te inspira, fica mais fácil. E você acaba criando um comprometimento com aquela pessoa. Por exemplo, a Camilinha e a Érica treinam juntas. Então, uma meio que puxa a outra. Porque elas têm um compromisso entre elas de
horário, de ponto de encontro, de sair, de marcar. Então é mais difícil você cancelar esse compromisso. Então marque com as pessoas, eu vou, marca com elas, marca o ponto de encontro. A chance de você não ir é pequena, a não ser que aconteça realmente alguma coisa que te impeça, mas na maioria das vezes dá certo. E pertencer a um grupo assim ajuda muito, justamente por isso. É verdade, o grupo é muito importante. Se incentiva. Lógico que nem todo dia são flores, que nem a gente falou. Tem dias que a gente vai se arrastando, quer morrer, mas vai. E na volta é muito melhor, né? Você fala, nossa, graças a Deus eu fui. Ainda bem que eu fui. E hoje Ainda bem você que eu fala, fui outra pessoa, muito melhor agora. Eu não vou conseguir fazer o treino. Meu, não interessa, você vai lá e entrega o que você tem, porque o nego sempre surpreende. E é claro que assim, você também, hoje eu tô com muita preguiça, eu tô muito cansada. Tudo bem você não ir naquele dia, mas aí no outro, também tô com preguiça, tô cansada. E no outro, não pode deixar isso acontecer, entendeu? Você já se permitiu um dia de descansar. E aí faça isso por você, pense em você. Então eu sempre fui muito de treinar sozinha. Hoje, que eu tenho a Camelinha sempre comigo, é muito melhor, né? Porque assim, eu me garanto sozinha, eu vou, eu faço. Mas é melhor. Então, porque várias vezes eu já acordei e falei, acho que eu já não vou. Aí ela manda mensagem, bom dia, eu falei, eu vou, porque ela tá me esperando. Então, faz sentido, vai dar resultado. Eu já não iria 4 da manhã, né? Eu tô brabo, mano. Ela já não iria 4 da manhã, só vai por minha causa. Por causa dela, né? Não, mas esse lance da autossabotagem é uma coisa importante que a gente precisa falar, porque a gente não percebe que a gente tá se autossabotando, né? A gente sempre fica colocando essas desculpas, né? Um dia, tudo bem, tô cansada, mas no dia seguinte você tá cansada, no terceiro dia você tá cansada, aí você já vê que não é cansaço, é autossabotagem. Quando você começa a colocar desculpas para não fazer determinada coisa, várias vezes é autossabotagem. Então você tem que tomar muito cuidado com isso e tentar perceber quando você tá fazendo praticando essa autossabotagem, quando realmente você tá com um motivo para não fazer. Isso a gente falou de parar, de filhos e tal, que é o exemplo da Camilinha. Agora, vamos falar o retorno pós-queda, porque eu acho que é uma coisa super importante, porque envolve a insegurança, né? Quando você para porque você teve filho, ou porque, enfim, você tem que fazer uma cirurgia e teve que ficar um tempo parada, é uma coisa. Quando você para porque você caiu e aí você precisa voltar, é muito pior, porque tem o medo, tem insegurança, será que eu vou cair de novo? Será que eu tô fazendo técnica certa? Então assim, eu tenho uma experiência, a Erika depois conta dela, ela não parou, eu também não parei, poderia ter parado, mas o meu acidente não foi tão grave assim, a ponto de eu ter que parar muito tempo, eu parei uma semana só, que foi o meu atropelamento. Eu fui atropelada em 2015 por um carro, e aí fiquei lá um dia no hospital, saí, não tive nenhuma fratura, bati a cabeça só, mas sim, tudo certo. Oh my God! Uau! E aí, a minha deslocou, né? Eu tive que fazer cirurgia não, tive que fazer fisioterapia e tudo mais. Para um mês? Então. E aí a retomada, quando você volta a pedalar, você fica com uma insegurança, é super normal. Eu fiquei também, por mais que eu tenha muitos anos de ciclismo, que eu tenha técnica, na hora que você vai pedalar, você sente essa insegurança, você fala, nossa, tô com medo. E respeite isso, respeite o seu medo, tá? O que você não pode deixar fazer é o seu medo te parar. Então você vai ser mais cuidadosa, você vai ter mais atenção, você vai andar um pouco mais devagar, vai ganhar menos velocidade no começo, vai ficar mais concentrada na técnica até você retomar essa segurança de novo. Mas o que você não pode deixar fazer é o seu medo te bloquear e não deixar você voltar ou deixar você continuar. Volta com calma, né? Olha onde você errou. Acho que esses acidentes são bons, essas quedas são boas pra gente ver onde a gente errou. A Erika vai contar o caso dela. Pra gente ver onde a gente errou e melhorar aquilo que não tá bom. Então é importante a gente olhar para isso como uma forma de aprendizado. O que você não pode deixar é de fazer e esse medo te bloquear. Quando eu caí, eu fiquei tentando depois entender o que tinha acontecido, o que eu tinha feito de errado. A Gisele estava comigo e eu falava, Gi, e assim, ela é muito mais... Cadê a palavra? Cautelosa? Não. Boa de técnica. Muito mais experiente do que eu. Tem uma técnica muito melhor que a minha. E... Tinha, né? Na descida tinha.
E eu ficava tentando explicar o que tinha acontecido para ver se ela conseguia visualizar alguma coisa, porque eu queria entender o que eu fiz de errado, né? Porque primeiro eu fiquei, escorreguei. Eu tava descendo a Serra Velha de Campos e numa curva eu me assustei. Geralmente eu me assusto quando vem carro subindo do outro lado. Eles vêm da curva, você mal vê, eles passam do nada, eu sempre tenho a impressão que eu vou bater de frente. Então isso é uma coisa que geralmente me assusta. E eu não sei se eu agarrei no freio com muita força, eu não sei se... Eu fiquei imaginando que estivesse molhado, fiquei tentando achar uma desculpa para aquilo. Que passei numa folha, porque eu derrapei a roda traseira e saí escorregando no chão. Sorte que tinha um canteiro, senão eu tinha caído ribanceira abaixo. Mas eu não... Ela falou, mas você freou só o traseiro? E eu tentando lembrar o que tinha acontecido. E aí toda vez eu insistia. Eu falei, eu vou descer essa serra de novo, mais devagar. Só que toda vez que eu passava no mesmo local, eu travava e vinha uns flashes daquela lembrança. Então eu comecei a tentar memorizar, tentar lembrar. E eu falei, putz, eu acho que foi isso. Eu assustei e o freio traseiro, eu estava habituada a frear mais o traseiro sem perceber. Então eu freiei muito o traseiro e nada o dianteiro. E o que aconteceu? Minha roda derrapou. E aí eu falei, foi isso, entendeu? Agora eu preciso o quê? Reautomatizar, não sei se essa palavra existe, reconectar tudo isso na minha cabeça para aprender uma nova técnica e usar os freios da maneira correta. Eu levei um tempo, fiquei acho que 1 ano para conseguir perder esse medo e aos poucos eu ia percebendo que eu soltava mais na curva, mas era sempre quando eu fazia a curva para a esquerda eu freava mais, para a direita eu ia bem, porque aquilo me lembrava. Então assim, dê tempo ao tempo, cada um tem o seu tempo, vai tentando entender o que aconteceu naquele momento, às vezes não foi culpa sua. Você teve paciência. Exatamente, tem que ter paciência. Se respeitou. Eu me cobrava um pouco, porque para participar das provas eu estava muito medrosa, e eu falava, gente, eu vou perder o pelotão na descida, mas eu também não posso me matar, né? Eu sempre pensava nisso, caí 2 vezes, e logo depois eu caí do mesmo jeito. Eu falei, não, tá tudo errado. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Então, eu não posso me matar, né? Então, agora que eu reaprendi, estou muito segura, eu tô descendo melhor, muito melhor que antes. É verdade. Tá Eu mesmo. sou motoboy desenfreado. É nóis, que é nóis! Então, pessoal, é o seguinte, recomecem. Eu acho que sempre pensar um passo após o outro, sem ansiedade, com paciência com você e com o seu tempo de recomeçar. Não se cobre tanto, não se exija tanto. Cada um tem um momento de vida, cada um tem uma vivência, cada um lida melhor ou não com essas situações que acontecem, que podem fazer a gente parar. Mas se você gosta, se você ama, se você tem paixão, siga, não desista. Até o próximo vídeo.